Hello pessoas do planeta Terra, Mr. Grey aqui. E hoje venho trazendo para vocês um tutorial maravilhoso sobre uma ferramenta de criptografia chamada PicoCrypt. Uma ferramenta muito leve, muito poderosa e portável, que você vai poder usar para criptografar seus arquivos em qualquer computador, de maneira simples, rápida e extremamente segura. Bom, primeiramente você vai digitar PicoCrypt no seu navegador para irmos para a página de download do PicoCrypt. PicoCrypt se soletra PICOCRYPT. A página de download do PicoCrypt é essa aqui, GitHub Hack Alert PicoCrypt. Não se preocupe sobre esse Hack Alert, é o nome de usuário do criador do PicoCrypt. É um nickname, não se preocupe, não significa que você vai ser hackeado ao entrar nesse site, nem ao baixar o PicoCrypt, eu garanto. Entrando aqui na página do PicoCrypt, você vai encontrar esse texto descrevendo o funcionamento do PicoCrypt em inglês. Se você quiser, você pode clicar aqui em português para ver a documentação em português do Brasil. Aqui podemos ver uma série de características do PicoCrypt que o tornam um programa muito interessante, como por exemplo, usar o XXA20 como algoritmo de criptografia. Aqui vemos outras características que tornam ele um aplicativo muito bom, como por exemplo, ele é minúsculo. A versão atual do PicoCrypt só tem 3 MB de tamanho, ou seja, você só vai ter que gastar 3 MB de memória do seu computador para ter esse programa nele. É um programa muito pequeno, mesmo assim muito poderoso. Ele é fácil de usar, como a gente vai ver, ele é projetado para segurança. E aqui a gente pode ver alguns recursos dele. Ele tem um gerador de senhas embutido, que te permite gerar senhas seguras e aleatórias para cada documento que você criptografar. Ele permite você colocar metadados no seu arquivo. Como assim? Ele permite você pôr uma descrição no cabeçalho do arquivo criptografado sobre o que o arquivo é, tipo uma notinha para a pessoa que vai criptografar ele. Uma mensagem. Ele tem um modo rápido, usa medidas de segurança a mais. Além de usar o XXA20, ele usa o algoritmo Serpente também para criptografar seus arquivos. Ou seja, mesmo que se algum desses métodos de criptografia seja descoberta alguma vulnerabilidade dele no futuro, tudo bem, porque você vai ter 2 métodos de criptografia criptografando seus arquivos. Então, para alguém quebrar a criptografia dos seus arquivos, ele teria que quebrar o algoritmo XXA20 e o algoritmo Serpente. Mas claro, isso considerando que você usou uma boa senha. E só para salientar, é muito difícil alguém quebrar o XXA20 e o Serpente. Tanto por serem 2 algoritmos extremamente poderosos e tanto por eles terem sido altamente revisados e auditados pela sociedade. Então, tipo, é muito difícil alguém achar uma falha neles. Pode acontecer? Pode, mas se você usar esse método de criptografia, mesmo que um deles seja quebrado, o outro ainda vai estar lá para proteger seus arquivos. E esse aqui é um recurso que eu acho muito interessante, que é prevenir corrupção usando rede Solomon. O que é a rede Solomon? É um pouquinho a mais de informação que ele bota no pacote, que é um pouquinho a mais de informação que ele bota no seu arquivo para impedir que ele seja corrompido. Dependendo do jeito que ele foi corrompido, você pode recuperar ele usando a rede Solomon. Quando vocês forem criptografar um arquivo importante usando o PicoCrypt, eu realmente recomendo que vocês usem a rede Solomon para proteger ele. Bem, agora que eu já mostrei um pouco aqui da documentação do PicoCrypt, vamos voltar. E vamos ao que interessa, vamos baixar o PicoCrypt. Ao voltando aqui para a página do GitHub, você clica aqui no PicoCrypt 1.31 Stable. Dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo, provavelmente vai estar no número maior que 1.31. Mas o tutorial vai funcionar desse jeito. Você clica. E aqui você vai ser direcionado para uma página onde vai ter vários pacotezinhos que você pode baixar. Eu recomendo você baixar esse Paranoid Zip. Por quê? O Paranoid Zip é um pacote .zip que vem com todas as versões do PicoCrypt, tanto para Windows, Linux e macOS, e ainda vem com código-fonte. Então, mesmo que o GitHub caia ou o Hack Alert tenha suas fontes hackeadas e todo o projeto PicoCrypt seja deletado da internet, ele ainda vai continuar vivo se você tiver esse Paranoid Zip. O Hack Alert realmente recomenda as pessoas a baixarem esse pacote e manterem ele em suas máquinas. Ele diz que é como uma semente do PicoCrypt. Enquanto existe uma cópia desse Paranoid.zip, o PicoCrypt ainda vai continuar vivo e ainda vai ser possível continuar o desenvolvimento dele. Então eu sempre baixo o Paranoid.zip, principalmente porque ele é muito pequeno, olha, só 11 MB. Bom, você vai pegar aqui o Paranoid.zip, vai clicar nele para baixar. Baixa ele. Acessa ele. Como eu estou no Linux, ele já descompactou automaticamente, mas no Windows provavelmente você vai ter que clicar nele e pedir para ele descompactar e extrair o arquivo. Bom, clique no Paranoid, na pasta Paranoid. Como eu estou no Linux, eu vou na pasta Linux, mas se você estiver no Windows, você vem aqui na pasta Windows, você executa esse PicoCrypt.exe. Você não vai precisar da autorização, você só vai clicar e ele vai abrir.
Como eu estou no Linux, eu venho aqui em Linux. É um app imagem, então eu venho aqui em propriedades e permito ele rodar como um programa. Dou 2 cliques e pronto, abri o PicoCrypt. Agora que estamos com o PicoCrypt aqui, permito-me demonstrar como usar ele. Vou abrir aqui a minha pasta, vou vir em documentos. Suponhamos que eu sou um repórter e que eu quero mandar esses arquivos aqui do Edward Snowden para algum colega meu repórter ou para o meu diretor. Como eu posso mandar ele de forma segura? Bem, você arrasta ele aqui para o PicoCrypt, o programa já vai detectar o arquivo, você pede para ele gerar uma senha, ou você pode digitar a sua própria senha, porém é sempre recomendado você usar o gerador de senhas para gerar uma senha realmente aleatória e forte. Clique em criar, eu sempre puxo aqui para o máximo o número de caracteres da senha e gerar. Pronto. Além da senha, o PicoCrypt permite a gente botar um fator a mais de criptografia aqui, que seria o keyfile. O que é o keyfile? É um arquivo que você usa para fortalecer a segurança da sua criptografia. Por exemplo, se alguém roubar a sua senha e não tiver o seu keyfile, ela não vai conseguir descriptografar o seu arquivo, porque a partir do momento que você bota um keyfile na sua criptografia, ele se torna parte da sua senha. Por exemplo, aqui eu vou usar essa imagem do Batmóvel como keyfile. Eu venho aqui em Edit, e aqui tem uma coisa muito interessante, você pode usar mais de um keyfile e você pode requerir que para a descriptografia do arquivo, os keyfiles sejam colocados em ordem correta. Isso é muito útil, por exemplo, caso você seja um advogado e você esteja cuidando de um caso e seu cliente queira que ele esteja presente na hora que você veja os documentos dele, ou você quer que você esteja presente na hora que os arquivos sejam descriptografados no júri, ou em qualquer outra situação que você precisa estar presente para a descriptografia desses arquivos. Você coloca vários keyfiles aqui e você deixa para colocar o seu por último, assim você sempre vai ter certeza que vai ser você que vai clicar no botão descriptografar os arquivos. Eu vou usar aqui, nesse exemplo, a minha imagem, minha foto Batmóvel, e por acaso muito bonito. Vou arrastar aqui e pronto. O Batmóvel foi usado como keyfile. Eu vou clicar em pronto. Aqui eu posso pôr algum comentário para a pessoa que vai receber esse arquivo. Esse comentário é público, qualquer pessoa vai poder ver ele, qualquer pessoa com o arquivo. Eu não vou colocar nada. Eu sempre seleciono Rede Solomon, aumenta um pouquinho o tamanho do arquivo, mas ajuda muito a proteger seus arquivos de corrupção. Vou pôr para comprimir. E, por que não? Vamos pôr Paranoid Mod. Aqui eu vou selecionar onde eu quero que eles saiam e o nome do arquivo. Você pode deixar padrão, caso você queira. Ele vai automaticamente aparecer nessa pasta. Mas eu vou pôr um nomezinho mais bonitinho nele. Já deu aqui na pasta, eu vou colocar o nome Documentos Snowden. Save. Agora, só clicar em criptografar e esperar um pouquinho. Pronto, agora que acabou de criptografar nosso arquivo, nós temos essa versão criptografada dele. E bem, essa versão é realmente segura. Se alguém pegar ela, não tem problema, ela não vai conseguir ver nada do que tem dentro desse arquivo, porque ele está trancado com nossa tranca matemática. Você pode mandar esse arquivo para qualquer pessoa, você pode salvar na nuvem, no pendrive, não tem problema. As pessoas só vão conseguir ver que tem um arquivo lá, não vão conseguir saber o que tem dentro dele. Então, sempre que você precisar fazer um backup de um arquivo, criptografa ele e manda em todos os lugares. Não importa o quão secreto ele seja, o arquivo vai estar seguro pela criptografia. Mas, Mr. Gray, como eu faço para descriptografar o arquivo? Bem, isso é muito simples. Você pega, arrasta o arquivo aqui de volta para o PicoCrypt. E ele já vai identificar que esse arquivo é um arquivo criptografado com ele e já vai pedir a senha para você poder descriptografar ele. Você pega, cola a sua senha aqui. Você pega aqui e adiciona seu keyfile, senão você não vai conseguir descriptografar seu arquivo. Você bota o seu keyfile aqui. E vamos colocar nossa foto do Batmóvel, que é o nosso keyfile no caso. E uma coisa muito importante mencionar sobre keyfiles é que você não pode modificar um único pixel dessa foto. Se você pegar aqui e trocar esse pixel de branco para preto, o seu keyfile já foi inutilizado. Você tem que manter ele exatamente da mesma forma que ele foi colocado como keyfile na criptografia. Então, uma recomendação que eu faço é que depois de usar esse keyfile, você zipe ele e guarde ele em algum lugar seguro, para evitar que você altere ela. Para evitar que você altere essa imagem.
nem mesmo mande ela por mensageiros, porque normalmente quando você manda uma imagem em algum mensageiro como WhatsApp, Signal, Telegram, o mensageiro comprime essa imagem, ou seja, ele troca alguns pixels de cor ou muda a forma de alguns. Então isso inutilizaria seu keyfile. Zip ele e salve ele em algum lugar seguro, ok? Dado esse recado, vamos arrastar aqui o nosso keyfile para o PicoCrypt para poder descriptografar nosso arquivo. Pronto. E agora clicamos aqui em descriptografar. Como eu pedi para ele comprimir os arquivos, eu vou acabar com um ponto zip na minha mão. Basta eu descompactar ele aqui. E pronto, estamos aqui com os documentos Snowden. Dentro dessa pasta vai estar essa pasta aqui. Viram só como é simples criptografar seus arquivos e proteger eles online? Sempre que você for upar ou salvar um arquivo na nuvem, não se esqueça de criptografar ele, para só ter uma camada extra de proteção, ok? Bem galera, foi esse nosso tutorial, muito obrigado por ter visto. Se você gostou, se inscreve, deixa o like. E se você quer aprender mais sobre criptografia e outros métodos de segurança digital, não deixe de seguir o Mr. Grey Security em todas as redes sociais.